Ok, com tantos projetos no novo DCU sendo anunciados, que tem como foco personagens menos conhecidos pelo público, como o próprio Sargento Rock, o Cara de Barro, ou até mesmo a primeira produção do DCU, que foi o Creature Commandos, a discussão sobre personagens merecerem ou não merecerem ganhar uma produção é uma coisa que veio à tona. Será que projetos envolvendo Batman, Mulher Maravilha, Flash e qualquer outro personagem grandioso não merece mais atenção? Será que esses projetos saírem depois de outros personagens tão pequenos é realmente um problema? Afinal, personagens pequenos têm que ser tão priorizados logo no começo de um universo? Bom, é isso que eu vou tentar discutir aqui com vocês. E óbvio, a resposta curta para todos esses questionamentos é que personagens pequenos merecem sim tanta atenção quanto esses grandes. E é isso que a gente vai explorar aqui hoje. Em 2008, o MCU começou com seu primeiro filme, O Homem de Ferro, que naquela época era um dos personagens mais populares que a Marvel tinha ao seu direito cinematográfico. E assim, um universo inteiro foi construído em volta dos Vingadores, a grande equipe que eles possuíam. E embora a narrativa de que Vingadores era um grupo super desconhecido e só os mais nerds de quadrinhos sabiam da existência, não era bem esse caso. Não se enganem, tá? No meio dos quadrinhos e até mesmo fora deles, os Vingadores eram sim um grande grupo da Marvel. E com só eles de grande grupo ali no cinema, foi isso que o MCU decidiu focar no seu universo. Tá, mas por que eu tô falando de Marvel aqui num vídeo que, a princípio, é sobre o DCU do James Gunn? Por mais que muitos neguem, a maioria das pessoas estão acostumadas com esse modelo de fazer filmes de heróis. Esse padrão, ele foca mais em personagens maiores, trazendo ali os de pequena escala somente depois. E como se não tem essa confiança nos de pequena escala de fato, as suas aparições vão ocorrendo sempre com algum ponto de conexão nesse universo pra garantir uma espécie de sucesso. Pô, a Capitã Marvel foi isso, né, cara? O seu filme ali foi entre Guerra Infinita e Ultimato. Mesma coisa com Homem-Formiga e a Vespa, que não só no Homem-Formiga e a Vespa também foi nessa transição de Vingadores para Vingadores, como o próprio Quantumania ali era só uma grande ponte para aquela saga do Kang, que era a ideia inicial do MCU antes de toda a merda acontecer. E olha, eu não tô dizendo que isso é necessariamente algo errado, e que é uma forma ruim de se fazer isso. É definitivamente um jeito de você apresentar esses personagens para o grande público. E pô, por exemplo, eu gosto muito de como Pantera Negra foi introduzido lá em Guerra Civil, e depois teve sim seu primeiro filme, que foi maravilhoso em 2018. É uma forma válida e que faz sentido de trazer essas outras histórias para o público. Mas ela tem um grande problema. Veja, o que a Marvel faz no seu planejamento é já ter montado ali uma agenda de filmes focados em personagens que eles querem que aconteçam. Por isso, sempre tem aquele puto evento com um monte de logo aparecendo na tela, anunciando os filmes e séries que vão sair. E é a partir desse grande desejo aí do gênio Kevin Feige que se contrata roteiristas para em prazos curtíssimos escreverem o roteiro dessas produções de acordo com essa ideia do universo e elas saírem dentro do prazo estipulado. Por exemplo, o rascunho do roteiro do Multiverso da Loucura tinha que ser entregue ali num prazo de 6 semanas, algo que foi melhorado por causa da Covid, e aí os roteiristas tiveram tempo para poder entregar num prazo mais razoável. Ou seja, muitas vezes esses filmes são feitos muito mais pelo desejo do que o universo precisa, do que de fato um artista que quer contar uma determinada história, de determinado personagem, de determinado gênero. O universo prejudica muito a visão individual de cada uma dessas produções. Isso é óbvio, é algo que está começando a sangrar por fora, principalmente a partir da fase 4, que foi quando muito mais gente começou a notar, mas era algo que sempre aconteceu com esse universo. Esse modelo ele faz com que conceitos errôneos sejam formados, não compreendendo como personagens menos conhecidos são importantes por conta própria e possuem sim o potencial de um estudo de personagem para além de meras conexões, e tá ali vivendo na função do universo e não de si próprio como uma história relevante. Claro, existem exceções, como eu disse. A franquia dos Guardiões, por exemplo, é essa grande exceção do MCU. Eles eram personagens não muito conhecidos pelo público, e que através da sua jornada de 3 filmes, tiveram essa oportunidade de criar um laço com a gente. E, assim, é uma franquia maravilhosa, que eu amo muito. Mas vale lembrar, mesmo que o James Gunn sempre tenha dito que teve grande liberdade para fazer esses filmes, o que aparentemente é muito raro, ele mesmo disse que era obrigatório aquela cena do Thanos no primeiro filme dos Guardiões, que eu acho que vocês lembram. Já indicando ali que mesmo que Kevin Feige tenha dado ali esse espaço para esse grupo menos conhecido, existia um grande plano por trás do universo para isso. Não era só dar um filme pros Guardiões, era dar um filme pros Guardiões e introduzir esses conceitos que iriam ali ser muito importantes para o futuro da Marvel. Agora, indo pro outro lado, James Gunn entende muito bem a importância de um individualismo desses projetos. Não à toa, assim que ele assumiu o cargo de co-presidente do DC Studios, ele precisou a dar prioridade a filmes e séries que, acima de tudo, explorem com liberdade seu núcleo fechado, ao invés de simplesmente servir de pontes entre filmes, e ao invés de ir mandar alguém escrever o roteiro em 2 dias de um personagem super importante para o filme sair o mais rápido possível e eles anunciarem na nossa Comic Con maravilhosa, ele e o Peter Safran recebem os roteiros e só quando o roteiro tá ali pronto e da forma
que eles acham ser boa o suficiente para ser contado ali pro público, que o filme ou série vai de fato começar sua produção. Claro, isso faz com que projetos eventualmente atrasem, devido a essa história demorar a estar no estado certo que ela deveria estar. E outros projetos acabem indo mais rápido e acabem acontecendo mais cedo do que esperávamos, porque a história chegou ali no ponto certo bem mais rápido. E assim tivemos anúncios como o filme do Cara de Barro ou o Sargento Rock do Luca Guadagnino, 2 filmes no DCU que vão acabar saindo antes de personagens gigantescos como Batman e Mulher Maravilha. E isso gerou bastante comoção negativa na internet. Óbvio que ia gerar, não é? Os supostos fãs da DC não gostam da ideia de um personagem menor que não seja seu favorito ganhando espaço para brilhar. E eu acho isso um grande problema. O roteiro do Cara de Barro tem sido escrito há um bom tempo pelo Mike Flanagan, um cineasta vastamente conhecido por seus filmes de terror, que disse ser apaixonado pelo personagem do universo do Batman. Por isso, ele enxergou o potencial dramático que o Cara de Barro tem e passou um bom tempo de sua vida dedicando à escrita dessa história. E essa história saiu tão boa, mas tão boa, que o James Gunn simplesmente olhou e falou: cara, a gente tem que fazer isso. Mesmo que um filme do Cara de Barro não era um projeto que estava nos planos para começar esse universo DC, o que o James Gunn já deixou muito, muito claro. E antes que vocês se perguntem, não, o filme do Cara de Barro está em produção, literalmente não muda em nada nenhum dos outros projetos. Não é assim que cinema funciona. O James Gunn e o Peter Safran não olham uma lista de nomes com Cara de Barro, Mulher Maravilha e Flash e escolhem fazer um filme do Cara de Barro. Não. Esses projetos levam tempo para chegarem no estágio de qualidade certo que eles deveriam estar. E se o roteiro tá nesse ponto perfeito, que é óbvio que o Cara de Barro já estava, por que não começar a fazer agora? E pô, cara, não é isso que a gente sempre sonhou quando falava sobre filmes de heróis? Eu já cansei de ver vídeo por aí falando sobre a saturação do gênero de super-heróis, falando sobre o cansaço da fórmula Marvel. Sério, isso é uma coisa que tava todo mundo comentando nesses últimos, 5 anos. E o que a gente sempre pedia, não era isso, de filmes de heróis diferentes, de pegar esses personagens de quadrinhos e colocarem eles em vários gêneros do cinema e explorarem coisas novas, sem ser a mesma formulática jornada do herói de sempre. Você de fato valorizar um filme pelo filme e não pela demanda popular ali daquele personagem, daquela obra. Pô, o meu sonho sempre foi ver esses heróis serem explorados de formas criativas por pessoas que são apaixonadas por eles e têm algo único a contar. Afinal, o motivo pelo qual eu leio os quadrinhos, essas histórias, não são o boneco que estão estrelando elas, mas sim as histórias. Existe espaço para todos esses personagens coexistirem e também brilharem, sem um precisar disputar espaço com o outro. E não me entendo mal, não tô dizendo que a gente não tem que ver projetos envolvendo personagens populares, como o Batman e a Mulher Maravilha, mas o discurso de que apenas esses personagens são importantes o suficiente pra ganhar um filme ou série é extremamente desonesto e baixo. É completamente anti-arte e foca somente na popularidade do produto. Será que vocês não percebem isso? E daí que ninguém conhece Sargento Rock, um filme novo do Luca Guadagnino, é algo que eu sempre vou estar muito afim de ver. E eu quero muito ver a série das Amazonas também, por exemplo, que não parou a produção por causa desses outros projetos que foram anunciados. Esses projetos só vão sair antes porque eles têm um roteiro finalizado e já começaram a produção. É simples. Assim que Paraíso Perdido também chegar no mesmo estágio, você pode ter certeza que ele também vai ser priorizado. Brave and the Bold também é a mesma coisa, e vários outros projetos de personagens super gigantescos que eu tenho certeza absoluta que o James Gunn e o Peter Safran nem sequer anunciaram, mas que estão ali sendo desenvolvidos. Entendam de uma vez por todas que esses personagens que tanto amamos só ganham vida por causa da escrita por trás deles. E essa escrita não pode ser apressada, mas sim tratada com um carinho e um zelo. Os artistas são os mais importantes aqui, porque eles são os responsáveis por criar as histórias desses personagens que tanto amamos e nos conectamos, esse mundo inteiro que é tão importante pra gente. Pô, sério, esse cuidado evidente que essas histórias estão tendo é algo que eu não poderia estar mais feliz que a gente tem. E eu acho que todo mundo devia pensar assim: poxa, são artistas que têm a possibilidade de contar as histórias desses personagens da forma certa, e não só isso, mas até podendo contar histórias de personagens que eles nunca imaginariam que poderiam contar, que teriam uma certa demanda. De novo, os artistas são os responsáveis por trazer novas abordagens, novas visões para histórias já conhecidas e tornar esses personagens ali de verdade relevantes. Existe espaço para isso. São esses autores que vão trazer ali uma nova vida para esses personagens, porque a gente não pode esquecer que, embora sim, esses personagens têm 80 anos ali de histórias super icônicas e super relevantes, o que fez de fato eles manterem a relevância é a constante reinvenção, é a constante mudança. Se tem uma coisa constante no mundo dos quadrinhos, é que ele vai mudar. Sempre. E que esses personagens vão passar por diversas histórias das mais malucas possíveis. E os responsáveis por essas reinvenções que vão manter os personagens relevantes são os artistas.
E o cinema é grande parte disso. Sabe por que o Batman ainda é tão relevante e sempre vai se manter? Porque no cinema, cada vez um novo artista vem e traz uma abordagem completamente diferente pro mesmo personagem. E é isso desde os anos 60 lá com Adam West. Sempre. Pô, e por isso é muito animador você ver criadores como Mike Flanagan, Luca Guadagnino, Damon Lindelof, Tom King e tantos outros ali que estão trabalhando no universo DC agora. Isso é um indicativo muito claro de que o processo de criação está sendo respeitado, indicativo de que a individualidade desses artistas está sendo respeitada, um indicativo de que essas histórias estão tendo um carinho ali por trás. Tão carinho que nomes ali de Hollywood que você nunca esperaria que iriam trabalhar com filmes de boneco estão querendo trabalhar e estão vindo fazer filmes para esse universo. E eu garanto a vocês que essa priorização dos artistas por trás que vai nos proporcionar um universo de verdade, rico e único. É isso que eu sempre quis ver e é isso que parece que tá de fato acontecendo. Poxa, eu acho que o James Gunn, para poder liderar tudo isso, é uma escolha genial. Não só porque ele é um grande fã dos quadrinhos e entende muito bem do que é o universo DC, mas sim porque ele é um artista antes, porque ele é um roteirista antes, porque ele é um diretor antes, porque ele é um cara que tá ali por trás do processo criativo de uma série, de um filme e que entende o perrengue do caralho que é poder fazer algo desses acontecer. Entende qual que é o milagre de um filme conseguir sim sair da pré-produção até a sala do cinema. E isso é algo que um produtor que apenas pensa no lucro que esses personagens podem trazer jamais entenderia. Eu acho que depois desse vídeo inteiro exaltando os artistas por trás, eu quero muito que você não tenha mais dúvida de que a escolha certa é sim dar a eles a voz para contar as histórias que eles querem. Seja essas histórias de alguém como Superman, até histórias de alguém como Sargento Rock. Todas elas são válidas e merecem. Esse é o cinema. O cinema nunca foi sobre propriedades intelectuais gigantes. Sempre foi sobre histórias por trás. Histórias essas que a gente não fazia ideia que existiam antes de entrar na sala do cinema. É assim que uma grande franquia começa. Como eu falei, no próprio universo de super-heróis, foi assim que os Guardiões se tornaram tão populares, cara. Foi assim que o Esquadrão Suicida se tornou tão popular. É você dar chance a esses personagens brilharem. Simples assim. Dessa forma que o universo deveria ser operado. Não pela grande conexão, mas sim pelas vozes individuais por trás de cada uma das produções ali inseridas.